Fala, meu povo, tudo bom? Isso. Vocês já ouviram falar do Dia da Bíblia, certo? Ou certo que sim. Aliás, tem duas datas para a comemoração do Dia da Bíblia. A primeira é no último domingo de setembro, que é o dia que se comemora o Dia da Bíblia na Igreja Católica, né, que é baseado no dia de São Jerônimo. Agora, existe uma lei, né, a Lei 10.335 de 2001, que estabeleceu uma outra data, né, a data mais comemorada, né, por todos, assim, ou seja, no segundo domingo de dezembro, é o dia que se comemora o Dia da Bíblia, que inclui todas as religiões que têm a Bíblia como livro de sua fé. Certo? Agora, eu estava observando a quantidade de gente, aliás, eu tenho recebido muito essas falas, né? Um monte de gente que descarta a Bíblia por completo, acusa a Bíblia de instrumento de manipulação, instrumento de controle social, interesses pessoais, certo? Mas existem algumas coisas que eu preciso dizer para vocês concernente à minha vida com a Bíblia, né? A minha experiência com a Bíblia. A gente observa o seguinte, por exemplo, a Bíblia ela foi escrita em mais de 15 séculos, né? 40 autores diferentes, né, com condições sociais diferentes, lugares diferentes, línguas diferentes, né? A compilação, a reunião dos livros que compõem essa Bíblia, certo? Teve um critério, né? Um critério que eles chamam de canonização, né? Ou seja, aquilo que tem um veio para poder se juntar esses textos ditos sagrados. Agora, será que existe mesmo influência política? Houve essa influência política nos concílios? Será que houve ou há ainda interesses sociais? Eu não descarto nada disso. Não descarto absolutamente nada disso, os interesses por trás das leituras, das interpretações, das falas, das mensagens. Eu não descarto nada disso, mas eu chamo a atenção para alguns detalhes que eu acho que são importantíssimos. Para o Josué, não interessa se a Bíblia tem 66 livros, que é o caso da Bíblia protestante, não interessa se tem 73 livros, que é o caso da Bíblia católica, não interessa se tem 80 livros, né, que foi a primeira Bíblia de Genebra de 1560, não interessa se tem mais de 80 livros, não é, que é a Bíblia etíope ortodoxa, tá tudo certo para mim. Certo? Por quê? Porque de toda leitura eu vou aprender alguma coisa. O perigo está no recorte, na porção que eu leio, que eu penso, que eu escolho, que eu elejo como a verdade daquela escritura. Então, o perigo está no recorte. Por quê? Porque eu entendo que por trás de todo e qualquer escritor, inclusive os da Bíblia, por trás de todo escritor, há uma visão de seu tempo, há uma percepção do seu tempo, há uma fé de um tempo. Eu li um livro que eu achei super interessante, né? O livro é Por que Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas, né? Que é do Harold Kushner. E ele observa essa questão, né? Que o recorte é uma porção, o recorte não é o todo. O recorte não é o todo. O recorte é um recorte. O que ele fala? Ele conta a história de um jovem com a mente bem mais aberta, que ele é um aspirante ao rabinato, e ele vai na hora daquela discussão, naquela conversação, né, aquele diálogo com o rabino, que é bem mais tradicional, é perguntado a esse jovem da seguinte maneira: olha, é o seguinte, o texto diz que Deus mandou invadir aquela terra é para eles, mandou invadir, mandou matar todas as pessoas, homens, mulheres e crianças e animais. Você crê nessa palavra? Você acredita na palavra? Né? Aí, porque tem muita gente assim, está escrito, então eu acredito. É a mais pura verdade, é a palavra de Deus, tá certo? Aí o rapaz disse, creio sim. Como é que você crê? Ele disse assim, eu creio que o profeta, né, o escritor, ouviu, mas eu não creio que Deus falou exatamente assim ou isso. Não creio.
E eu peguei isso tudo. Legal. Algumas porções desse livro também diz assim, gente, o pessoal já acreditou nisso, olha só o que está escrito aqui, aí fala lá e tal. É uma palavra assim, tão bonita que qualquer pregador falaria, gente, é para quem crê na Bíblia, entendeu? Como eu já ouvi isso muitas vezes, né? Deus mandando matar as crianças porque chamou o cara de careca, assim por diante. É o que a Bíblia diz, né? Que vocês caiam por terra porque que tal? Se eu sou homem de Deus, então que vocês morram. É palavra de Deus, só acredita quem é crente. Então precisa ser muito crente para acreditar que Deus mandou exatamente daquele jeito, né? Então, existem essas coisas, são recortes, certo? Aí, um dia eu ouvi um rapaz falando, né, mencionando um autor que diz assim, a Bíblia é o livro mais perigoso que existe. A Bíblia é muito perigosa. Olha só. Mas a gente sabe que a Bíblia, ela é, através dos séculos, ela é o livro mais lido, mas é também o livro mais perseguido. Já houve tentativa de extinção, né, de calar a Bíblia. Por exemplo, se você for observar o rei Antíoco, né, Epifânio, se você ouvir falar sobre o imperador Diocleciano, se você já ouviu falar, por exemplo, de Mao Tse Tung, da China, agora em 1966, foi assim aquela pilha de livros, olha, eles invadiam as casas, olhavam todos os livros, aquela pessoa que era suspeita de ser evangélico, de ser cristão, não interessa qual a igreja, olhava lá, olhava todos os livros, aquele que tinha alguma menção sobre Bíblia, então levava lá para o meio da praça pública, fez aquela fogueira, né? Fogueira para a extinção da Bíblia. Já tentaram calar a Bíblia de todas as maneiras, foi proibida a leitura da Bíblia. Cara, é um caso sério, mas a Bíblia sobreviveu a todo esse tempo, a toda essa tentativa de extinção. Mas olha só, que sendo a Bíblia um livro mais lido também, por outro lado, certo? Pelo menos é o mais vendido, né, por aí afora, precisa a pessoa ler melhor. Eu tenho uma coleção de livros aqui de Bíblia que eu já li, tá certo? Rui Barbosa, o cara intelectual, né? Intelectual, ele diz assim, ó, a Bíblia, se colocada embaixo, ela é a base, ela é o fundamento. Se colocado no meio, ela é o coração. Se colocado no topo de todos os livros, ela a sua importância é como um alicerce para a moralidade, para a sabedoria e para a cultura humana. É super legal você ouvir falar sobre isso aí. Agora, vocês já assistiram O Livro de Eli, aquele filme, O Livro de Eli? Né? Aquele filme é muito bom, você precisa ver esse filme. Esse filme é de 2010. Ele é interessante porque é um contexto de esperança e de crítica. Qual é a esperança? A esperança é que este livro, que seria a Bíblia, certo? Ela continuasse reverberando para a cultura, para a sabedoria humana. Por outro lado, o perigo de cair nas mãos de uma pessoa cujo o tino é do domínio. Por isso, esse livro é todo esse diálogo entre a leitura boa do livro e a leitura que ela é perniciosa do livro. Gosto muito desse filme. Sugiro a você, é antiguinho, 2010, mas veja esse filme. Se você nunca viu, veja esse filme. Agora eu vou lhe perguntar uma coisa. Você já leu a Bíblia? Você já leu a Bíblia? Olha, se você me perguntar, se você já leu a Bíblia, né? Um dia desse o rapaz colocando a proteção da minha janela, né, daqui da casa. Aí ele viu o meu escritório, assim, um monte de Bíblia. Eu tenho mais de 15 Bíblias ali. Aí ele foi olhar e disse, você já leu a Bíblia? Eu sim, senhor, eu já li a Bíblia. Mas você entendeu? Aí eu digo assim, eu estou procurando ainda entender mais até sobre ela. Sabe? É muito interessante isso aí. Aí eu pergunto, você já leu a Bíblia? A Bíblia ela é linda porque ela é de um conhecimento milenar. Porções difíceis sempre você vai encontrar essas porções que são dificílimas de uma leitura, até de você discutir sobre a bondade de Deus. E onde está, nesse caso todo, a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é o livro? A palavra de Deus é esse livro? É isso? Opa, peguei. A Bíblia é isso que é a palavra de Deus? Certo?
você vai entender sobre a palavra de Deus? A minha chave hermenêutica de leitura bíblica, né? Nas minhas leituras, a minha chave hermenêutica é Jesus. A partir da leitura, das lentes de leitura de Jesus, se aquilo não tem a ver com o Deus Pai de Jesus, que é o Deus do Abba, que é o balbuciar, o papai, o daddy, né? o papá, aquela intimidade de filho, ainda que eu não o conheço perfeitamente, mas eu estou em busca dele, né, assim, do conhecimento do seu coração. Esta é a chave. Se eu não consigo entender, eu descarto naquele momento, para depois olhar de novo, para depois ler e reler e tentar ver alguma coisa de Deus naquilo. Pronto. Por quê? Porque na minha percepção, eu vou encontrar alguma coisa de palavra de Deus no meio de alguma leitura. É claro, a minha chave hermenêutica é Jesus, porque o próprio Jesus, ele traz espaço para uma releitura. Ô garotos, como é que vocês têm lido a Bíblia? Como é que vocês têm lido os escritos sagrados? O que vocês têm lido por aí? Como é que vocês têm lido os profetas? Como é que vocês têm lido Moisés? Como é que vocês têm lido? O que está escrito lá? Eu, porém, vos digo, ou seja, ele abre um leque para uma releitura, ele abre a possibilidade para você ler, reler, aquietar o coração, porque você vai ver o seguinte, somente aqui no Ocidente é que as pessoas querem as respostas prontas. Querem a resposta pronta. Qual é a verdade? Deixa eu ver o que está escrito. É assim, assim, assim. Então, esta é a verdade. Jesus, ele falava, assim como todos os rabinos de sua época, ele dizia uma porção e deixava as pessoas irem para suas vidas normais, para ver o que fazia sentido para a vida delas. Ou seja, a verdade está na pergunta e não na resposta, no pensamento, naquilo que eu vou ver como fundamento para o meu dia a dia, para aquilo que tem a ver com a comunidade, com os meus irmãos, com as minhas irmãs, neste planeta que é a nossa casa comum. Essa é a chave hermenêutica. Espaço para a releitura. Agora, o poder, né? Como era que era visto? O poder, a verdade. Os poderosos observavam a verdade da maneira que eles entendiam o seguinte, se é aquilo que está escrito, então vamos levar adiante. O que está escrito? É para matar a adúltera, então o que você diz, Jesus? Olha, a verdade, hein? A verdade é para ser colocada em prática. Olha a verdade, leteia. É de onde vem a nossa palavra, que é onde vem a palavra letal, ou seja, produzindo morte. Jesus disse o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que acontece? A leteia, que é do letal, que vem para a morte, ele coloca a leteia. Você pode olhar no texto, o texto é a leteia. Ou seja, é aquilo que produz vida, aquilo que produz liberdade, aquilo que produz caminhar para frente, ir para a vida, ir para o Deus na tua caminhada. Pegou aí como verdade, ou seja, leteia deixou de ser letal, a verdade deixou de ser letal, de ser, está escrito, é assim, você não pode duvidar, você não pode cair fora porque está escrito assim, é lei. Jesus disse, calma, cara pálida, vamos colocar aqui um azinho antes, ou seja, não é necessariamente para a morte, mas para produzir vida, vamos deixar a vida continuar. Por isso que até que eu vou trazer aqui na minha cabeça que funciona assim, entendeu? Vamos funcionar da maneira direitinho. Jesus acabou seu vinho, ou seja, é leteia, mortal, não. Vamos deixar a festa continuar. Aí ele produz vinho para que a vida continue, para que a alegria continue, para que a festa da vida continue. Esse é o Jesus que eu conheço. Esse é o Deus maravilhoso que eu conheço. Então, na verdade, é o seguinte, você vai conhecendo a Bíblia Sagrada, você vai conhecendo o livro, que deixa de ser o escrito para ser uma pessoa, para ser o humano, Jesus que é humano, para que vai trazer a palavra à humanidade, à base de quê? Da leteia? Não, da aleteia, da verdade que produz vida, ou seja, a base daquilo que é bom para todos, não é somente para mim, não é o meu poder de manipulação, mas para aquilo que vai produzir vida para absolutamente todos, numa comunidade de filhos e filhas de Deus. E eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus está para além da Bíblia. A palavra de Deus está para além daquilo que é escrito ao pé da letra. Não é a letra, mas o espírito da letra, é a releitura dessa letra.
tá certo? Não é algo que vai te prender, é algo que vai produzir você o bem. E a Bíblia, ela não é um livro. Deixa eu pegar logo aqui a maior de todas, a Bíblia de Jerusalém. Ui. A Bíblia, ela não é um livro, ela é uma biblioteca. Ela é uma biblioteca. É um monte de livros que são juntados para a gente poder observar a palavra de Deus no meio dessas leituras. É biblioteca. Por trás de cada escrita, eu já disse antes, vou dizer de novo, por trás de cada escrita há um homem com um sentimento, há um homem com uma percepção de vida, há um homem com uma fé, há um homem que é filho do seu tempo, assim também como Jesus. Tudo aquilo que foi escrito antes, aquela dificuldade para ler, Jesus diz assim, eu vou mostrar a vocês quem é o Pai. Vou mostrar a vocês como é que você vai lidar com essa verdade. Não é uma verdade a ferro e fogo, mas aquilo que você acredita, você vai andando, levando para a vida de uma maneira que é simplesmente maravilhosa. Todo escrito por um homem, mas tem muita vez. Ainda hoje em dia as pessoas conversam comigo e eu percebo a palavra de Deus falando ao meu coração. É interessante. É exatamente por isso. Quando eu olho a Bíblia, quando eu olho Jesus, quando eu olho a Escrito, quando eu olho as entrelinhas, quando eu olho aquilo que está no meu coração, assim, que é pró-vida, por isso a Bíblia, o próprio Jesus disse, a palavra viva diz, tudo passa, mas a palavra de Deus, a palavra viva, a palavra que levanta, a palavra que desperta, a palavra que liberta para a vida, nunca passará. Palavras da salvação, minha gente. É isso que eu quero dizer para vocês hoje. Palavras da salvação. A menção hoje, ela é a Bíblia, dita, escrito sagrado, palavra de Deus, que é palavra para todos. Se você nunca leu a Bíblia, leia, vale a pena. Tem muita coisa que você pode aproveitar para a vida, muita coisa mesmo. Então, você, de repente, pode, ao sentir aquela leitura chegando aos seus olhos, que vai à tua mente, que vai ao teu coração, como resposta de Deus para a sua vida. Deus te abençoe. Boa leitura, feliz dia da Bíblia. Feliz palavra de Deus, que está para além de tudo que foi escrito, porque é uma palavra eterna. Deus te abençoe. Um forte abraço, muito obrigado por ter ouvido a gente até agora, muito obrigado pela sua paciência, espero que você deixe seu like, eu espero que você veja alguma coisa do que eu falei, que faça sentido para você, que seja melhor para a sua vida. Eu espero que você possa confirmar alguma coisa de Deus para a sua vida, hoje e sempre. Um forte abraço e até a próxima.